A seguir, IIGD Irajá. O dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. No dia mau não pode faltar uma peça da armadura, irmãos. No dia mau não pode faltar uma peça da armadura. Peça necessária, ultra necessária no dia mau, tá? Capacete da salvação. Aqui embaixo, vê comigo aqui, versículo 17. Vamos juntos? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é capacete da salvação. Para que serve um capacete? Guardar a cabeça. Exatamente. Para que serve um capacete de salvação? Tudo que faz parte da salvação, tudo que é relativo à salvação, tudo que é pertinente à salvação, está dentro desse capacete. O que vem de fora não pode entrar. Tem gente que se sentir um abafamento no peito, por uns segundos não conseguir respirar direito, já acha que vai morrer. Você pensa que o diabo não sabe criar estratégias para fazer a pessoa pensar no pior? Satanás atua para fazer a pessoa pensar no pior. Sempre pensar no pior. Qualquer sintoma, Satanás vai jogar um pensamento muito mais agravado. Que isso, pastor? Sim, é uma das armas que ele usa. É uma das ferramentas que ele usa. Você vê o que acontece em casamentos onde há um com ciúmes. Onde há um espírito de ciúme, o desconfiômetro trabalha junto. Tudo a pessoa desconfia. Tudo a pessoa olha. Se o marido é ciumento, a esposa não pode olhar para o lado. Ela tem que seguir igual um robô. Tá do lado dele. Se olhar para o lado, está vendo o quê? Quem você olhou? Sim, sim. Mas o que é isso? Ó, cabeça. Seta do diabo. Seta do diabo. Seta de Satanás. O ciúme, irmãos, é uma arma satânica que pode levar ao assassinato. Pode levar à desgraça, pode levar à morte. Você vê o que é o cérebro humano. Deus fez uma máquina perfeita, extraordinária. Nós temos o nosso cérebro. Ele consegue armazenar, tá, informações desde a nossa infância. Tem coisa que você lembra, vamos dizer assim, lá dos seus... Quer ver? De vez em quando eu lembro. Um dia desse eu estava lembrando. Às vezes eu comento aqui. Quando meu irmão mais velho, eu tinha 4 anos, ele tinha 7. Ele esticava o braço embaixo de um caramanchão, de um parreiral, que as videiras antigamente eram plantadas em cima de caramanchões, tá? Ripas de madeira ou arame. E aí, as gavinhas estendendo, e os cachos vinham por baixo. Ficavam as folhas por cima. Ele esticava a mão e puxava um cacho de uva e tirava. E saía com medo e rindo da minha cara. E eu ficava, tira pra mim, eu não alcanço. Parece cômico, mas eu lembro, como é que você pode lembrar de 4 anos de idade? Porque aquela cena ficou no cérebro guardada. Ninguém consegue apagar, não consegue tirar. Essa é outra ferramenta, essa é a ferramenta, uma das que Satanás usa muito, para tentar fazer, vamos dizer assim, abrindo aquela janela, tentar trazer lembranças que causam o quê? Tristeza e dor. Quando o diabo joga um sintoma de uma doença, quando Satanás joga um sintoma de uma doença, de que a pessoa já foi curada, o bicho faz a festa se a pessoa não tiver entendimento. Porque, ai meu Deus, o mal voltou. Acabou, abriu a porteira. Ah, mas não foi que o mal voltou. Ele está pedindo permissão. Ele quer que a boca abra a porta. Mas tem gente que abre. Ai, o mal voltou. Por que não deu um passar fora? Já saiu e aqui não volta. Por quê? Porque está escrito. Então o capacete é de quê? Da salvação. O capacete é sempre para salvar. Para salvar. Ou seja, tirar daquele estado de perigo. O capacete é para tirar do estado de perigo, da iminência do perigo, da ameaça do perigo. Mas tem gente que não tem o capacete. E sabe por que não tem? Não é porque não tem dinheiro para comprar, não.
É porque não paga o preço justo. Que isso, pastora? Não, meu irmão. Esforço. Busca, meditação, entendimento. Parar, tirar tempo, irmãos. Estudo da palavra. E aí, massificar. Não, peraí. Eu tenho de viver com a armadura. Eu tenho de ter um capacete. O meu capacete é o da salvação. Não é o da condenação. Não é o da desgraça, não é o do sofrimento. O meu capacete é o da salvação. Irmãos, os pensamentos influenciam demais em toda a vida de qualquer ser humano. Toda. Muitas pessoas se tornam prisioneiras de Satanás por causa da mente. Vocês sabem disso? Não estou nem falando de pessoas em sanatório. Estou falando de pessoas sãs. Não porque eu tenho, porque eu sou, não porque eu não sou, não porque eu não consigo, não porque não vai. Não tem como, irmãos. Quando o cristão não tem esse capacete, porque tem o capacete maligno, eu não presto, eu não valho nada, acho que Deus nem olha para mim, né? Eu acho que eu não tenho jeito, ou então, eu nasci para sofrer, por que eu sou assim, tadinho de mim, pobrezinho de mim. Não é? Então, no dia mau, tem aquele dia que o diabo, que ele planejou bastante para dizer, hoje eu vou conseguir jogar ele para baixo. Hoje eu vou conseguir fazer ele pensar que ele está assim mesmo, que ele não consegue nada na vida, amanhã ele não vai ter força para ir trabalhar. Tem gente que tem pensamentos tão negativos, irmãos, que oportunidades surgem para essa pessoa. Estou falando nem de cristão não, tá? Gente do mundo. Porque Deus, ele é misericordioso. Às vezes a pessoa tem oportunidade na vida e ela não sabe aproveitar. Por que ela não sabe? Ele não consegue ver. Ela não enxerga. Agora o cristão, meu irmão. O cristão tem que saber separar o que é bom do que é mal. O cristão tem que saber separar o que é de Deus, o que é do diabo. Quem é que quer o ser humano destruído? Satanás. Quem quer o ser humano em glória? Deus. Por quê? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, exatamente. Só que as coisas não acontecem no automático. Nós temos que lutar. Nós temos que combater. Mas nós temos que saber. Então, uma das áreas que Satanás trabalha muito para aprisionar o ser humano são os pensamentos. Então aqui ele diz, de novo no 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse tudo então eu tenho que fazer muita coisa. Não, irmãos. De repente você só tem que resistir a todo mau pensamento. Abriu a boca, repreendeu o bicho uma vez, acabou. Agora é só vigiar o pensamento o dia inteiro. Porque naquele dia é o dia mau, o dia que o diabo, ele veio para dizer assim, hoje eu vou derrubar, amanhã não vai para o trabalho, amanhã não vai fazer nada. O dia que a vida para, tem aquele dia. O dia que a vida para. Uma tia nos pediu socorro para um sobrinho que voltou da faculdade, se trancou no quarto e não quis falar com ninguém. No dia seguinte não abriu a porta. Os pais ficaram apavorados. O que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E com muita luta ele abriu a porta, mas não deu uma palavra. Entrou num quadro depressivo. E isso durou 3 meses, a princípio. Ela pediu socorro à igreja. Os obreiros foram. Ninguém conseguia tirar dele nada. E aí? Por fim, ele começou a abrir. Por quê? Alguém usado pelo diabo o ofendeu de alguma forma, que ele achou que aquilo era verdade e que ele não valia nada. Então ele disse, para que eu vou fazer faculdade se eu sou um zero à esquerda? Se eu sou uma porcaria? Se trancou e disse, acabou, não vou viver mais. Atenta para isso. Com muita luta, os obreiros fizeram com que ele prestasse atenção na palavra, porque para completar dizia que não acreditava na Bíblia, que era um ateu. Então a luta toda foi essa. Porque ele deixou uma palavra penetrar no coração dele e latente na cabeça dele.
Se ele entendesse que o diabo usou aquela pessoa para derrubá-lo, para acabar com ele, naquele dia, no mesmo instante, ele tirava de letra: amigo, Deus te abençoe, fica na paz. Ou seja, você não serve para andar do meu lado, né? Mas não tinha, Jesus não tinha discernimento. Eu lembro de uma moça que manifestou um espírito violentamente e disse que foi noiva 3 vezes e que as 3 vezes estava pertinho do casamento e os noivos desmancharam o casamento. Até que ela assumiu que ela não deveria casar, ou que não podia casar, porque ninguém ia casar com ela. E quando ela veio no nosso culto, uma quinta-feira à noite, manifestou um espírito muito violento. E no momento que eu orava exatamente por isso, palavras que penetraram no coração como espadas e que derrubaram. E ela disse: foi a minha mãe. Quando eu tinha 6 anos de idade, além das muitas ofensas e do você não devia ter nascido, você não devia ter nascido, você nunca devia ter nascido, ela disse: houve um momento que foi violento demais. E eu, apesar de 6 anos, eu lembro daquele cenário. E na hora do culto eu lembrei. Ela disse: eu me vi naquele cenário. Quando a minha mãe apontou o dedo para mim com cara de ódio e disse: você é uma porcaria, você nunca vai ser ninguém na vida e ninguém nunca vai te querer. E ela disse: naquela hora eu me lembrei daquilo. O cenário veio. Estava tudo dentro dela. A boca como uma espada, como um punhal agudo no coração. E o cenário na cabeça. O rosto da mãe com os dentes trincados ficaram na cabeça dela. Essa moça com 46 anos de idade. 45 ou 46. Não me falha a memória. Entre os 45, eu não lembro agora. 45 ou 46. Que eu ainda falei: caramba, moça, você guardou esses anos todos. Ou seja, quase 40 ou 40 anos. E ela disse: eu até pensei que tinha esquecido, mas naquela hora da oração que a senhora falou uma palavra de maldição que entrou, eu me vi dentro daquele cenário. Por quê? Porque eu não tinha um capacete. Claro, uma criança de 6 anos tem como ter. A mãe certamente é uma pessoa endemoniada, super endemoniada. Então o Satanás, ele consegue aquele dia mal, vai prender uma pessoa, atacar uma pessoa, fazer a pessoa acreditar naquilo que está na cabeça dela, para a pessoa ir lá para baixo. Então muita gente, irmãos, começa um quadro depressivo, começa um quadro, né, de sofrimentos que começou num dia. O diabo preparou o plano muito tempo, ele prepara. O capacete é uma peça fundamental para você estar de pé, sabendo quem você é. Quem é que eu sou? Caramba, Jesus me comprou, Ele me quis. Se o Deus mais puro, o Deus mais forte, o único Deus, o Todo-Poderoso, se Ele me quis, caramba, as outras coisas com todo carinho, paciência. Então o amor de mãe não suplanta, irmãos. O amor de pai, o amor de seja lá de quem for, as riquezas da terra, nada disso suplanta o amor de Deus. Seu amado, eu quero que tudo vá bem para você e que tenhas saúde. Então, gente, vamos lá. O capacete da salvação, outra prisão. Vamos lá, condenação. E quando a pessoa contraiu uma enfermidade no mundão, no tempo de pecado, exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Se a pessoa contraiu a doença, ela vem para Jesus, não consegue a cura. Por quê? Porque ela é aprisionada pelo diabo e não sabe. Ela não tem discernimento. Todas as vezes que vem uma oração de cura, o diabo bota na mente dela: seu caso é diferente. Você pecou muito. Jesus ainda não te perdoou. Mas como? Se o sangue de Jesus foi derramado há mais de 2000 anos, há quase 2000 anos, tem pouco mais, né? 2019, Jesus ficou 33 anos aqui na terra para ir ao Calvário, mas ele já tinha nascido, estava no mundo, só que ele é Deus, sempre fez o poder dele operar. Bom, mas e aí? Aí vamos então. Aí a pessoa não toma Santa Ceia, dois extremos. Ela não toma Santa Ceia porque ela se sente condenada, tem medo. Claro, a palavra de Deus é tão clara. Quem come e bebe sem discernimento de que é o corpo e o sangue, come e bebe para a sua própria condenação. Aquilo toma conta, a pessoa tem temor a Deus e ela fica lá. E algumas assim: Senhor, quando for a tua vontade, o Senhor me cura.
Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Acabou. Vai ser prisioneiro do diabo o resto da vida. E aí? Aí quando vem o bom entendimento, aí as cadeias se quebram. Esse pensamento cristalizado se quebra, se despedaça. Satanás, ele é mestre em fazer cristãos prisioneiros por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o segundo caso que eu aponto, tá? Uma autocondenação. E o que Deus fala sobre isso? Vamos agora em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Quem lê comigo? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, primeira coisa aqui, não há mais condenação. Acabou, só isso. Põe dentro do seu coração, põe na sua mente. Não há mais condenação para mim. Ou seja, ninguém pode me condenar. Não há... Ah, você agora é crente. Estou sabendo que você agora é evangélica. É? Você é evangélico. Ah, agora você é evangélico. Tu aprontou muito, né? Agora tu é santinho. Amigos íntimos, o diabo usa para fazer isso. Gente da família, o diabo usa para fazer isso. Usa ou não usa? Agora você é santinho, né? Aprontou bastante, né? Aí, no culto, na igreja, na hora da Santa Ceia, lá vem aquele pensamento mansinho lá na cabeça, né? É verdade, apontei tanto, meu Deus. Não devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo. Santa Ceia já passou. Ah, não podia tomar mesmo? Acabou, perdeu a oportunidade. Porque o poder que há não é uma brincadeira. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Quem leva a palavra a sério. Em Cristo, em latim, dentro. Eu estou dentro do coração de Deus. Eu abandonei realmente a prática do mundo? Essa é a pergunta que cada um deve fazer quando é tentado nessa área. A pessoa deve fazer essa pergunta. Realmente o mundo é objeto para mim? Paulo disse, reputei tudo como esterco para ganhar a Cristo. Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Depende, irmãos, porque tem gente que está nas igrejas, quer cura para voltar para o mundão. Não, pastor, eu não tenho. Não tem. Eu já atendi alguns. Quem me dera que eu tivesse saúde para viver como eu vivia antes. Como é que você vivia antes? Não quero escutar. Que isso? Eu já atendi. Já contei vários casos aqui. E aí? Portanto, vamos de novo? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O meu espírito, espírito com E minúsculo, o meu espírito está cheio de Deus. Eu tenho a palavra aqui dentro. O meu espírito guarda os meus desejos. O meu espírito guarda as minhas vontades. Quais são as vontades que estão dentro de mim? O que eu quero da vida? O que eu quero para mim? Quais são os meus desejos? Porque conforme forem os meus desejos, o meu cérebro vai trabalhar. E dependendo de quais sejam, Satanás vai se aproveitar. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Então eu tenho que andar nesse caminho. Qual é o caminho da santidade? Esse é o meu caminho. Qual é o caminho? O caminho do bem. Esse é o meu caminho. Qual é o caminho? O caminho da paz. Então não tem que ser atormentado. Esse é o caminho. Qual é o caminho da pureza? Então esse é o meu caminho. Mas qual é o caminho do poder? Esse é o meu caminho. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus. Ou seja, aqui você não tem espaço. Quando o cristão entender, irmãos, fica tudo mais simples. Quando o cristão anda com Jesus de verdade, um pequeno passo fora, o inferno tem que obedecer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Terminando no versículo 2.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Acabou. A lei de Jesus é maior que a lei do inferno. O diabo rouba, mata e destrói. Essa é a lei dele. Vou matar, vou destruir, vou acabar. Jesus entrou. A lei do Espírito de vida é maior que a lei do diabo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Então o apóstolo João escreveu para o filho na fé, como o Espírito Santo está falando com a igreja, e diz: amado, eu quero que tudo vá bem na tua vida. Tudo é tudo. E que tenhas saúde. E como bem vai o quê? A tua alma. Vamos voltar lá rapidamente, lá no finalzinho, na terceira de João, terceira epístola de João, no versículo 2, que nós não terminamos no primeiro culto. Aí a última parte ele diz, vamos lá. Vamos ler o versículo de novo? Várias vezes, né? Quem assistiu o programa anterior, assistiu a primeira parte desse entendimento. Então agora nós pegamos a última parte, revendo tudo, é claro, e agora a parte da alma. Porque a alma, irmãos, ela representa ou satisfação, refrigério, o teu interior bem, ou sofrimento, amargura. A nossa alma, literalmente, tá? Ela envolve as emoções. Ela envolve os sentimentos. Tem gente cuja alma fica em amargura. Alma em amargura. Por quê? Porque as raízes estão presas no coração. Porque os pensamentos alimentam tudo isso. Nós temos que ver o que se passa dentro de nós. O cristão pode ficar uma semana inteira com a vida parada. Mas numa semana ele pode ter uma reviravolta tremenda na sua vida e subir o que não subiu o ano inteiro. Ele pode conquistar o que não conquistou o ano inteiro, porque ele se levantou para ocupar o seu espaço. Então Deus, o Espírito Santo dizendo à igreja, diz: oh meu amado, oh minha amada, eu quero que tudo vá bem na tua vida. E aí, que você tenha saúde. E aí, como bem vai a tua alma? Quando o apóstolo João escreveu para esse filho na fé, filho dele na fé, chamado Gaio, ele estava, era o Espírito Santo escrevendo para a igreja e dizendo: olha, a tua alma está bem. Ou seja, você está sereno, você não está em angústia e amargura, não está para baixo, você não está entristecido, você está bem. Então vamos lá. Então o desejo de Deus é esse. Ele diz: eu quero que tudo vá bem na tua vida. Eu quero que você tenha saúde, como bem está a tua alma. Quando o nosso interior está bem, irmãos, as outras coisas fluem. Nós temos que cuidar do nosso interior. Às vezes o cristão se perde. Ele corre, luta pelas coisas da vida, fica igual Marta, todo atrapalhado. De repente não percebe. Ele vai esvaziando. Quando ele acordar, ele está caído, angustiado, entristecido, em amargura, em depressão. Por quê? Porque ele não vigiou o seu interior. Ele só vigiou as coisas externas da sua vida. Então, irmãos, é preciso que o cristão acorde, desperte. Para concluir, eu vou pedir para você ler comigo o versículo 4, que é fantástico. Olha só que coisa linda, gente. Vamos ler o 3, que a gente não tem preguiça? 3 e o 4, vamos lá? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos... Olha o Espírito Santo falando tremendamente, dizendo: eu não tenho alegria maior de saber que os meus filhos estão andando na verdade. Qual é a verdade, irmão? Diga a palavra de Deus. Olha Deus dizendo: não tenho maior gozo do que esse, saber que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, o cristão pode dar muitas alegrias ao Espírito Santo. Muitas alegrias. E o resultado disso são bênçãos extraordinárias. Que é isso, pastor? Às vezes é um conselho de Deus. Você já ouviu, por exemplo, o Espírito Santo dizendo assim: é melhor casar do que abrasar? Quem conhece essas palavras? Pois é, estão na Bíblia? Estão. São de quem? De Deus. Olha que coisa tremenda.
Aí a pessoa vive junto. Não tem impedimento nenhum ao casamento. Solteiro, viúvo, solteira, viúvo, divorciada e solteiro, ou solteiro e solteiro. Ah, mas todo mundo vive assim. Quando vem para a palavra, Deus está falando, é melhor, é melhor. Então, se é melhor, não é o pior. Então, se é melhor, agrada a Deus. Aí Deus dá o conselho, é melhor casar do que abrasar. Este mês nós estamos tendo casamento toda semana aqui, pessoal. E a maioria de concerto. Pessoas que viviam juntos, não, vamos acertar. Por quê? Porque a palavra fala. Eu pergunto, vem cá, houve influência de alguém? Alguém chegou para vocês estão errados? Não. Quando o coração se abre, irmãos, a pessoa quer agradar a Deus. Sabe por quê? O capacete dela é da salvação, é bom. Só tem coisa boa. Ela não tem pensamento conforme a sociedade. As coisas velhas já passaram. Então, gente, olha, é tão simples essa definição que o Senhor Deus faz aqui nessa parte, quando Ele disse, eu quero que tudo vá bem na tua vida. Por quê? Porque você é amado. Amado por quem? Por Deus, pelo céu. Tudo vá bem. Que você tenha saúde. Então, você já sabe, não pode ter dúvida nenhuma a respeito de doença e saúde. Mas isso aqui é um castigo de Deus. Não. Aqui Deus está dizendo que Ele quer que eu tenha saúde. Amado, que tudo vá bem na tua vida. Que todas as coisas, né, vão bem. E tenhas saúde. Deus está dizendo que você tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Aí no 4, não tenho maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos... Será que em alguma parte da palavra, em alguma área da nossa vida não está dentro da palavra? Então não está na verdade. Quem tem medo ainda não está 100% na verdade. Ai, pastora, quem tem medo ainda não está 100% na verdade. Porque Deus manda jogar fora o medo, o que ainda não jogou fora? O que não presta a gente joga fora. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.